Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma experiência online, diretamente aqui da nossa igreja Presbiteriana Viva, em Vila Real de Santo Antônio. Eu sou o pastor Lúcio, essa é a pastora Paula, e nós queremos dar as boas-vindas numa noite que eu tenho certeza que será muito abençoadora sobre a sua vida, aonde você estiver nessa noite. Amém. Crie expectativa no seu coração para aquilo que Deus vai falar também. Eu creio que será um tempo muito abençoado para juntos como família, aí você e toda a sua casa estarão reunidos. Em nome de Jesus irão receber essa palavra. Hoje iremos falar sobre os tipos de solo, a semeadura, e a gente vai estar também falando sobre os 4 tipos de crentes nessa quarentena. Então vai criando expectativa aí no seu coração para aquilo que o Senhor vai falar, amém? Compartilha esse link, essa experiência, agora no seu Facebook, aí envia no WhatsApp para a sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas também. Se você tem algum pedido de oração, faça aqui também, daqui a pouquinho nós estaremos orando juntos. Amém. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença. Pai, muito obrigada, Senhor, por juntos estarmos reunidos, ó Pai, para falarmos e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Pai, para Te adorarmos em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigada por cada lar, cada porta aberta, Senhor, para receber a Tua palavra nessa hora. Deus, vai de encontro aos corações, ó Deus, daqueles que estão sedentos, ó Pai. Abra mesmo cada um desses corações, através do Teu Espírito Santo vai convencendo, vai quebrando todo o coração duro, Pai, de pedra, Senhor. Pai, que o Senhor receba a nossa adoração nessa hora, Pai. Receba, ó Deus, o melhor do nosso louvor, ó Deus, o melhor da nossa oferta, da nossa entrega, da nossa atenção, porque em meio, Senhor, a tantas coisas na internet, Pai. Oh, Deus, é raro, Deus, muitas vezes é raro a gente parar, Deus, e prestar atenção em tudo, Senhor. Então é uma entrega, Deus, completa, é uma entrega, Senhor, Pai, que poucos fazem, ó Deus. Então, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui determinado a entregar o seu tempo para o Senhor. Deus, abençoa, Pai, e que o seu nome seja engrandecido através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos fazer uma grande festa para o Senhor nessa noite. Aonde você estiver, adore com muita alegria e com muita liberdade no Espírito. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus, cantar aquela música, Desperta, porque o Senhor está ao nosso redor, o Senhor está aí para nos abençoar. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração, levarei a salvação, teu fogo em meu olhar. Se apagará nas ruas do amor, refletirá tua glória resplandecerá. Tu jamais me
corações, viverá em nossos corações. Para sempre, para sempre, para sempre, teu amor. 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 Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Aleluia! Para sempre o Senhor brilhará em nossos corações. Vamos declarar que o Senhor é o Verbo vivo e Ele vive entre nós. Amém? Verbo vivo, eu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Anos enfermos, anos cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Declare Verbo vivo, eu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Anos enfermos, anos cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável,
Amém. A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Já se passaram várias semanas nesse período tão delicado que nós estamos vivendo, e eu gostaria de te convidar a trazer à sua memória, as experiências que você teve com Deus nesses últimos meses. Nós vimos quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis, mas ainda também vimos o poder de Deus nas nossas vidas. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida, por você que mesmo diante de uma situação única na nossa geração, você continuou empenhado em servir ao Senhor na sua casa, você que transformou literalmente a sua casa numa igreja, você que se reuniu nesses últimos meses na sua casa, no seu trabalho, para cultuar o Senhor junto conosco. Eu louvo a Deus por você que entendeu que não depende de um prédio físico para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, mas pode fazer isso na sua casa, pode fazer isso na sua família. Eu louvo a Deus por você, líder que continua empenhado, liderando a sua célula, cuidando, visitando, seja através de uma chamada no Zoom ou no WhatsApp. Esses dias revelaram o quão gloriosa e o quão forte é a igreja do Senhor Jesus. Graças a Deus por você. Nós estamos chegando no final desse período de pandemia aqui em Portugal. Estamos bem devagar retomando ao trabalho, retomando as nossas atividades, e eu creio que está começando agora um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu creio que está iniciando um tempo de derramar ainda maior do Espírito Santo, um tempo de salvação. Glórias a Deus por você que está nos assistindo nessas semanas. Talvez você ainda não estava frequentando uma igreja, você talvez estava muito distante do Senhor, mas nesses últimos meses está assistindo essas experiências. Que você possa prosseguir na sua caminhada com o Senhor, que você possa buscar uma igreja, que você possa se reconciliar com seus irmãos, com o seu pastor e voltar a fazer parte do corpo de Cristo. Eu adoro ao Senhor por cada membro, por cada família da IPV em Portugal. Quero mandar um abraço para os nossos pastores em Almada, Portimão, os nossos irmãos queridos, os nossos familiares e amigos ali no Brasil também. Foi e tem sido um tempo excelente junto com vocês, viu? Nós temos uma grande experiência nessa noite, temos alguns avisos para compartilhar. Amém, pastora? Amém. Nessa quinta-feira nós teremos uma experiência online, diretamente da nossa casa, assim como temos feito toda quinta-feira. Será às 20 horas e nós esperamos por você, viu? Aguardamos você para receber uma mensagem de Deus. Toda quinta-feira nós tínhamos o costume de fazer o culto de ensino na nossa igreja, e aí agora a gente está fazendo através dessa experiência online. E aí ela será transmitida tanto no Facebook, apenas no Facebook, né? Porque no caso domingo só que é Facebook e YouTube. Mas aí a gente aguarda por vocês, viu? E também para quem está frequentando uma célula, está dentro de uma célula durante as semanas, a gente também está com algumas novidades, Procure o seu líder, porque às vezes algumas células vão estar retomando para as células nos lares, Agora com essa volta, para a nossa rotina se normalizando, algumas células estarão voltando, a serem feitas nas casas. Mas aí eu te motivo a procurar o seu líder para se integrar, das notícias, do que tem acontecido, que aí ele vai te informar direitinho, tá bom? Mas não deixe de estar numa célula, não deixe de participar, fazer parte do corpo, que através da célula você vai ser cuidado por alguém, acompanhado, vai se sentir mais próximo da igreja, de nós, Então que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra e se integrar nas células. Amém? Amém. No nosso aplicativo disponível para o telemóvel, você vai encontrar todos os endereços, as moradas das nossas células, o dia, o horário, foto das nossas células também, todos os nossos próximos eventos.
Então que você possa estar descarregando hoje a aplicação da sua igreja, independente de qual IPV você seja aqui em Portugal, vai ser uma grande ferramenta para você. E nas nossas redes sociais, @IPV Vila Real, você fica por dentro também dos nossos próximos eventos. Eu tenho um último aviso para dar para você, e eu acho que é o mais especial de todos, é um aviso que a gente já vem gerando no nosso coração, uma grande expectativa. Eu queria que você se juntasse aí no seu lar agora e ficasse bem ligado para esse próximo aviso, que é uma grande notícia, né, pastor? Amém, nós estamos muito felizes em dar essa notícia a vocês, né? Hoje, esse domingo, será o último domingo de experiência online. Sentiremos saudades de fazer as gravações, mas a gente está na expectativa, porque no próximo domingo estaremos aqui no templo, junto com você. Então que você possa aí, né, se alegrar, se animar, se motivar e preparar o seu coração, né? O pastor vai estar falando, divulgando os horários dos cultos, né? Vai ser um pouquinho diferente algumas coisas, mas a nossa adoração, a nossa entrega, a nossa busca por Deus, né, vai, em nome de Jesus, né, continuar a mesma, vai ainda intensificar. Então que você possa se motivar e em nome de Jesus, né, dia 31 de maio, próximo domingo, nós estaremos reunidos aqui para adorarmos ao nosso Deus. É isso mesmo, viu? Nós estamos obedecendo, seguindo todas as direções do nosso governo, e já há alguns dias, né, o governo direcionou que as igrejas elas podem retomar agora a partir do dia 31 de maio, e aí nós estaremos seguindo todas as direções, viu? Então no próximo domingo, no dia 31, nós estaremos aqui retornando com os nossos cultos com uma capacidade reduzida, viu? Não dá para a gente receber todos os irmãos ao mesmo tempo por causa do distanciamento social, então nós estaremos fazendo 3 cultos no próximo domingo, viu? É isso mesmo, 3 cultos no domingo que vem. Teremos culto 10 horas da manhã até as 11h30, depois teremos culto 6h30 da tarde até as 8 horas da noite, e o nosso último culto de 8h30 até as 10 horas da noite, viu? Em cada culto teremos capacidade para em média aí de 40 pessoas aqui no nosso templo. Eu quero convidar você a procurar o seu líder e informar ele em qual horário de culto você planeja vir. Em todos os cultos nós teremos uma equipa para poder servir você, servir as suas crianças também. O culto das 18h30 especialmente será para os nossos jovens e adolescentes também. Então que você possa escolher junto com a sua família o melhor horário para estar conosco. Só não pode deixar de congregar, viu? No domingo que vem então nós não teremos experiência online, para que você possa estar aqui. Eu e a pastora Paula passaremos o dia inteiro aqui na igreja, estaremos ministrando a palavra nos 3 cultos, tá bom? E aí eu recomendo você, não deixe de vir com a sua máscara de proteção. Nós teremos álcool em gel em todas as dependências da igreja, todas as sinalizações estarão presentes aqui. O nosso corpo de diaconia já está totalmente instruído sobre essas novas regras também, e irão poder te auxiliar para você congregar e cultuar o Senhor conosco presencialmente na próxima semana, tá bom? Então nas redes sociais nós vamos compartilhar mais informações também, então que você possa gerar essa expectativa e vir com muita alegria adorar o Senhor aqui na IPV de Vila Real, no próximo domingo, 10 da manhã, 6h30 da tarde e 8h30 da noite, amém? Nós estaremos agora orando pelos dízimos e pelas ofertas, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 10, amém? Eu trouxe aqui a minha Bíblia, eu quero ler junto com você, Malaquias capítulo 3, versículo 10, amém? Antes de nós lermos essa passagem, eu queria convidar a Fanny. A Fanny tem um grande testemunho para compartilhar de algo que Deus fez na vida dela nessa semana, dentro dessa área dos dízimos, das ofertas. Vamos ouvir a Fanny? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fanny e eu vim aqui para contar um breve testemunho a nível do dízimo. Nós sabemos que devido ao Covid-19, que a maioria das empresas entraram em layoff.
e a empresa que trabalho entrou em layoff. Então, nós não estamos ganhando o mesmo salário que ganhávamos antes. E quando foi na hora de estar dizimando, me veio a preocupação com os compromissos que a igreja tem, né? E eu acredito que toda a igreja está passando por esta situação, né? No estado de layoff, não devem estar ganhando o mesmo salário que ganhavam antes. E o que foi que aconteceu? Eu falando com Deus, disse que iria estar dando o mesmo salário como se eu estivesse ganhando normal. E assim eu fiz, né? Devido a nossa igreja não ser ajudada pelo governo, a nossa igreja depende dos membros para ajudar, e os compromissos no final do mês vence, né? Chegam. E então eu tive essa atitude, né? E eu quero dizer para os irmãos que devido a essa atitude minha, né, eu provoquei uma reação de Deus. Sabe quando nós estudávamos física, para cada ação uma reação? Assim é Deus para nós. E a Bíblia também fala que a fé sem as obras, ela é morta, né? Então, assim, com a nossa atitude de fé, nós provocamos reações em Deus. E o que foi que aconteceu, gente? O meu IRS, que iria cair em atraso quando eu fui fazer um pagamento, logo depois que eu dei o dízimo, mais ou menos depois de uma semana ou 10 dias, tava lá, caiu, né? Eu trabalho em 12 lugares, eu já não vou no outro, já tem uns 3 meses. E ela voltou a ligar pra mim, eu já fui até trabalhar, e disse que iria estar voltando a me chamar novamente, né? Eu tava precisando de um sofá, eu tava precisando trocar o sofá. E minha vizinha bateu na minha porta, já era tarde, e ela bateu na minha porta, né, falando que o meu vizinho tava trocando os móveis, né, então assim, e que tinha posto o sofá. E ela pegou o sofá, trouxe-me o sofá, né, um sofá seminovo, gente, e que assim, ou seja, eu não vou precisar mais gastar dinheiro com um sofá desse custa uns 230 euros. Então assim, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele não fica devendo nada para ninguém, né? Que nós viemos a provocar mais reações de Deus com a nossa atitude de fé, tá bom? Beijo grande, igreja, saudade, fica com Deus. Amém. Nosso Deus está vivo, assim como você pôde contemplar através do testemunho da Fanny. Tenho certeza que ela está ligada aí com a gente. Seja bem-vinda, Fanny, a essa experiência. E agora que você abriu em Malaquias 3:10, eu quero ler com você. É uma passagem muito conhecida, né? Mesmo nesse período de experiência, eu acho que alguns dos irmãos que passaram por aqui leram ela também. Diz assim, olha, tragam todos os seus dízimos à casa do tesouro, em algumas versões, aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Repita comigo assim, casa do tesouro. Repetiu aí? Casa do tesouro. É essa palavra que me veio à mente nessa semana e nós lemos aqui juntos, né? Talvez você já tenha falado ou se perguntado isso. Para quem eu entrego o meu dízimo? O dízimo, será que é para os pastores? Será que o dízimo é para os necessitados? Será que o dízimo é para a igreja propriamente como instituição? Eu quero ensinar algumas coisas para você. Dízimo não é contribuição, viu? Dízimo não é uma ajuda que nós damos para a igreja, né? Algumas pessoas tratam o dízimo como algo que fazemos ocasionalmente, algo que fazemos para ajudar alguma igreja, ajudar algum irmão necessitado, e não é isso, viu? Se você tratar o dízimo como uma ajudinha, uma contribuição tão somente, você vai ser levado a não ser consistente com a sua entrega.
quando nós tratamos o dízimo como um ato simbólico, de vez em quando, nós não estamos obedecendo de fato às instruções que o Senhor nos dá em sua palavra. Queria falar para você que o dízimo nós entregamos ao Senhor. O dízimo, as primícias, os 10% pertence a Deus. Pertence a Deus você que reconhece que o seu trabalho, que o seu sustento não é mero resultado de um esforço humano, mas da provisão de Deus sobre a sua vida. O dízimo nós entregamos com frequência, tá? Às vezes não é nem uma vez por mês apenas. O dízimo nós separamos de todas as entradas da nossa casa. Talvez você ache que o seu dízimo é apenas o seu ordenado, mas não é. Se você tem alguma outra fonte de renda, se você tem outros meios que recebe algum recurso durante um mês, você, pela palavra, é ensinado a entregar a 10ª para o Senhor. O Joshua, o nosso filho, ele recebe todos os meses um auxílio da segurança social, então nós também separamos o dízimo desse recurso. Eu e a pastora Paula, nós temos uma empresa, e aí 10% de toda a nossa renda da empresa, nós também separamos e entregamos ao Senhor. Quero também falar para você que dízimo tem um lugar certo para entregar. A gente não entrega nem quando, eu já falei, nós queremos, e nem onde nós queremos. Pastor, esse mês eu vou entregar o meu dízimo em outra igreja. Pastor, nesse mês com o meu dízimo eu vou ajudar uma instituição de caridade. Não é assim. Nós devemos ajudar uns aos outros, devemos abençoar os nossos irmãos, nos envolver com a causa social, mas o dízimo nós entendemos que nós devemos entregar na igreja que nós congregamos, na igreja da onde vem o seu alimento, da onde vem o pão, da onde você usufrui da comunhão dos santos, da onde você adora o Senhor. O dízimo tem um lugar certo para você entregar. Amém? Então, se você é membro da IPV em Vila Real de Santo Antônio, o seu dízimo é entregue aqui. Quero também terminar falando que aqui fala Casa do Tesouro. Pastor, o que é essa Casa do Tesouro? O rei Salomão, quando ele construiu o templo em adoração ao Senhor, ele fez várias salas ali dentro daquele templo, e uma dessas salas era chamada Casa do Tesouro. Era onde o dízimo do povo era entregue e guardado. E não era apenas o dízimo na questão das moedas, mas também o dízimo de todos os produtos agrícolas deles, eles levavam e era armazenado. E uma vez entregue o seu dízimo, nós pedimos a direção de Deus e trabalhamos juntos com os nossos presbíteros, com o tesoureiro da igreja, para administrar de forma que haja sustento aqui, para que possamos pagar a renda do imóvel, para que possamos fazer melhorias na igreja, abençoar algumas famílias também com alimento, com recursos que eles necessitam. E tem sido uma oração constante nossa entre os nossos pastores, que através do nosso dízimo aqui em Vila Real, nós possamos abençoar outras igrejas, que através das nossas vidas, da sua fidelidade, outras igrejas sejam estabelecidas, outras famílias em Portugal possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Quero orar junto com você, especialmente nesse domingo. Eu quero abençoar, você que foi fiel nesses 2 meses. Amém? Muito obrigado pela sua fidelidade ao Senhor. Vários irmãos contribuíram. Não pudemos entregar presencialmente, mas muitos fizeram depósito, a transferência na conta que nós utilizamos na igreja. Alguns irmãos procuraram seus líderes também. Nós queremos orar por você, viu? Vamos orar também pelos pedidos de oração que você colocou aqui nos comentários, os que você tem na sua casa também. Coloque a mão no seu coração e depois faça o seu dízimo. Amém? Entregue o seu dízimo, a sua oferta. Aqui na descrição do vídeo tem todos os dados que você precisa. E eu quero orar agora. Amém? Deus, nós como pastores queremos te adorar. Deus, porque quando entregamos o dízimo para o Senhor repreende a ação do devorador e o Senhor envia a provisão para os nossos lares, Pai.
Nesses 2 meses, mesmo sem os cultos presenciais, os seus filhos foram fiéis, Pai. Eles entenderam que não dependem de um templo aberto para dizimar, Deus, que não dependem de estar aqui dentro para entregar, mas entregava através de uma transferência, procuraram o seu líder. Nós queremos abençoar cada um dos seus filhos, Pai. A colheita queremos viver nesse mês de junho, nesse 2º semestre, Pai. Eu sei que será fruto da semente também que os seus filhos semearam nesse tempo. Deus, nós abençoamos com fartura, nós abençoamos com saúde, Pai, nós abençoamos com recursos espirituais e materiais, Pai, que os desejos do coração dos seus filhos que forem para a Tua glória, que eles possam se realizar, Pai. Nós abençoamos cada empresário da nossa igreja, Pai, com prosperidade, Pai, agora com os restaurantes voltando a funcionar, muitos retornando ao seu trabalho, Deus, que o Senhor possa guardar a saúde de cada um, enriquece o Teu povo aqui em Vila Real de Santo Antônio, Pai, para que eles possam glorificar o Senhor em tudo aquilo que eles fazem. Deus, eu quero arrancar agora também toda mentira do inferno, Deus, que tenha entrado no coração dos meus irmãos essa noite. Deus, pessoas que acham que o dízimo é para o pastor, que o dízimo, Pai, pode ser feito de qualquer maneira, quando quer, quando deseja. Pai, nós queremos arrancar agora do coração, da mente, toda mentira de Satanás, Pai. Quantas pessoas já foram usadas pelo diabo, Pai, para trazer medo, para trazer opressão, Deus, para trazer tristeza, mas nós queremos repreender agora em nome de Jesus, Pai. Que a Tua igreja entenda, Pai, que o dízimo é para o Senhor, que o dízimo é de tudo, Pai, que essa revelação, assim como ministramos na quinta-feira, possa vir o Teu Espírito, Pai, o Espírito de cada um que está nos assistindo nessa noite, Pai. Nós queremos apresentar também os pedidos de oração, Pai. Deus, cada causa, cada um que está com as mãos no coração nesse momento, nós queremos interceder, Deus, por cura, nós queremos interceder por livramento, por libertação dos vícios, Pai, nós queremos interceder por uma porta de emprego, Pai, queremos interceder clamando que o Senhor possa preparar um apartamento, uma casa para os seus filhos que estão procurando também. Deus, nós oramos por salvação nas nossas casas e reconciliação daqueles que estão afastados. Pai, nós estamos debaixo da palavra, Deus, de Ezequiel, que venha vento dos 4 cantos, soprando vida e formando um exército nessa nação e na Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nessa celebração especial, nós convidamos algumas famílias, alguns irmãos, para gravarem um testemunho, para compartilhar o que Deus fez nesse período de quarentena. Vamos assistir? Vocês, né, esse período da quarentena, a gente tem acompanhado as lives, acompanhado o culto, a gente tem acompanhado a palavra dos nossos pastores e a gente tem meditado no livro de Josué, onde a gente tem tirado para poder estar dando força para a gente poder estar passando esse período que nós temos passado, né? E no capítulo 1 de Josué 1 ao capítulo 9, Deus fala para Josué ser forte, ser corajoso, que aonde ele colocasse a planta dos pés dele, o Senhor daria a ele. E a gente tem tirado isso pra gente, né? Porque independente da gente estar em Portugal, a gente está no Brasil, a gente sabe que todas as promessas que Deus fez, Deus vai cumprir. Independente do que a gente tem passado, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso, a gente não deve se desviar do nosso caminho, conforme fala lá no livro. A gente está sendo fiel à palavra e o Senhor dará por herança todas as coisas que o Senhor tem prometido pra gente. E quando você é fiel, Deus honra. E Ele tem honrado a nossa família. Tanto é que nesse período de pandemia, eu não fiquei desempregado, na minha casa não faltou nada, tenho tido várias bênçãos na minha casa. E assim, eu louvo ao Senhor e agradeço. E aí é você ser fiel no dízimo, no pouco, nas ofertas. Você quando é fiel, Deus é fiel, pode ter certeza. E na nossa casa, Deus tem sido fiel na nossa família. Temos ouvido da palavra, as células têm nos alimentado bastante e tem que ter princípios. Se você tiver princípio, tudo dá certo, pode ter certeza, Deus é fiel. A gente está ensinando a Yasmin, né? Nesse período a gente tem aproveitado para poder estar ensinando ela tem participado das lives do Misso, está aprendendo o livro de Apocalipse e tudo isso está sendo tempo de qualidade, tempo de ensinamento, tempo da gente estar fortalecendo na palavra de Deus. E a gente está seguindo, né, cada dia,
esperando que tudo volte ao normal, tendo fé que em breve a gente estará junto novamente louvando ao Senhor. A paz, meus amados. Bom, acompanhar os cultos nesse período de quarentena não foi tão fácil o quanto parece. Foi algo novo em que a gente viveu nesses tempos, nesses meses, e que, graças a Deus, tudo está voltando à normalidade. A experiência que eu tenho para compartilhar com vocês é que, apesar das dificuldades que enfrentamos e desse período longe, do templo, eu me aproximei mais de Deus, tive a oportunidade de ter mais momentos a sós com Ele nos meus devocionais, pude ter experiências incríveis, em oração, e Deus falou grandiosamente comigo. Então, no meio do caos, no meio dessa situação complicada que a gente viveu, eu só tenho a agradecer, e dizer que Deus tem livrado a todos nós, tem livrado a nossa família. Apesar de tudo, nós temos um Pai que olha por nós e tem feito grandes coisas. Não foi fácil passar esse tempo todo longe, uns dos outros, dos irmãos, mas nós cremos que já tá acabando, a gente já está de volta e Deus é muito maravilhoso nas nossas vidas. Então eu só tenho a dizer que foi difícil, mas passou, está passando, e grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E compartilhando agora com vocês um versículo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto houver vida, haverá esperança. Então, que haja esperança em nossos corações, de mudança, transformação e dias melhores. Fiquem na paz e na bênção. Ser luz inundar.
Boa noite a todos mais uma vez. É muito bom poder estar aqui com você para compartilhar mais uma palavra de Deus. Eu sei que às vezes eu apareço pouco aqui para fazer essa parte, né? Mas eu me sinto muito honrada de poder estar aqui com os irmãos nessa noite, em especial, o último culto, se Deus quiser, né? Última transmissão online, para a gente estar junto aqui no templo, para adorarmos a Deus. Amém? Então, como o pastor já anunciou aqui, nós estaremos fazendo essa última transmissão online, né? E eu gostaria de perguntar para você como é que anda a sua expectativa para o retorno, né? Para estarmos juntos aqui. Eu sei que às vezes você já está vendo movimento aí na cidade, já está saindo mais para a rua, né? Lógico, tudo com cautela, com segurança. Da mesma maneira, iremos fazer isso aqui na igreja, né? Para o seu conforto, para a sua segurança, para a gente não ter medo de estarmos juntos, né? Aos poucos voltando à rotina normal. Então, assim, como que anda a sua expectativa? Né? Eu quero falar da minha, não vejo a hora de poder estar junto com todos os irmãos, né? Por mais que a gente faça 3 cultos, são 3 horários, mas aos poucos a gente vai se encontrando, serão 3 momentos diferentes, 3 momentos que iremos estar unidos no mesmo propósito, né? Iremos louvar a Deus juntos, iremos nos alegrar juntos, né? Rever alguns irmãos, então eu creio que vai ser precioso demais. E eu quero desafiar você também a comentar aí, né? Aproveita que você está online, está interagindo bastante. Coloca nos comentários aquilo que você mais sente falta dos cultos, né? Fala assim, ai, pastor, eu estou na expectativa, né, de adorar a Deus, eu sinto falta dos louvores, eu sinto falta de, né, da oração, da ministração. Fala aí, o que você mais sente falta? Às vezes você sente falta da diaconia, do sorriso, de um abraço, eu não sei, né? Compartilha aí com a gente aquilo que o seu coração está enchendo de expectativa para o próximo domingo. E eu sei que será um pouco diferente, não sei se através desse vídeo dá para você ver algumas cadeiras, né? A gente já está preparando os detalhes, né? Vai ter o distanciamento das cadeiras. Como eu falei também, né? Às vezes a gente não vai poder abraçar, nos beijar, nos cumprimentar, mas o sorriso a gente vai ter no rosto, mesmo com as máscaras, né? A disposição em servir, o carinho, nós seremos com todo mundo da mesma forma, né? Então, assim, crie expectativa, gere expectativa. Eu sei que vai ser um pouquinho diferente, mas o importante é a nossa disposição em servir, a nossa unidade, né? Estarmos juntos, que eu acho que é o mais importante. Porque igreja é isso, né? A unidade, a comunhão, é um estar perto do outro, mesmo com essa distância, mas a gente está no mesmo espírito, é isso que importa. E isso ninguém pode tirar da gente, né? Isso ninguém pode tirar do nosso coração, essa expectativa, esse amor, essa entrega. E assim como foi falado na semana passada, você que viu o culto, pregou sobre o levantar dos ossos, né? Eu creio que Deus está soprando aí um vento e através da boca de cada profeta, você é um profeta, né? Você está sendo como Ezequiel, profetizando, né? Para os ossos secos se tornarem vida, né? Para o exército se levantar, esse exército estará em nome de Jesus na nossa igreja nos próximos dias aí. Então você faz parte? Você está aí com o coração disposto a servir? Né? Nessa última quinta-feira também a presbítera Vânia falou sobre nossas redes, né? Você está disposto a evangelizar, a pegar, né? A abraçar, né? De todas as formas esses peixes que estarão vindo, né? Sedentos de Deus, né? Essas vidas que querem sim se entregar, porque eu creio que mediante esse tempo, foram 2 meses aí, né? Mais ou menos de quarentena, muitas pessoas conheceram às vezes Deus nessas experiências, né? Às vezes não é na experiência da nossa igreja, mas em outras igrejas tiveram oportunidade de se entregar para Jesus. E eu creio que a gente vai ter uma grande colheita nesses tempos, né? Agora na nossa volta, Deus vai fazer infinitamente mais. Eu creio e eu tô profetizando. Você crê também? Em nome de Jesus, né? E nesse domingo eu estarei falando, né, sobre uma parábola. Eu creio que muitos conhecem essa palavra, parábola do semeador. E ela é muito conhecida e me fez refletir, né? Me fez refletir muito sobre o nosso caráter, né? Em relação ao meio, né, que a gente tem vivido, as coisas que a gente tem vivido, o caráter em meio a essa pandemia, em relação à nossa igreja, né?
Você tem cuidado do seu coração nesses dias, né? Como que você tem vivido nesse tempo? Você tem separado mesmo, né, esses momentos de estar cultuando ao Senhor? Porque eu sei que às vezes, né, a gente aproveitou a quarentena para descansar um pouquinho, para ficar com a nossa família, mas o seu tempo com Deus intensificou, melhorou? Ou você deixou de lado, deixou de qualquer jeito, né? Você separou o seu coração dessas coisas, né? Porque muitas vezes a gente confunde e acaba distanciando o nosso Espírito de Deus, acaba distanciando essa intimidade com Deus, né? Como é que foi esses 2 meses? Você tá triste, você se sente às vezes, né, sozinho, né? Você ora, você lê a Bíblia. Como é que ficou esse seu tempo, nessa sua dedicação? Como é que está o seu coração? Porque como a gente vai falar sobre semeadura, né, a gente vai falar sobre solo, né? E o solo, nessa parábola, significa o nosso coração. Será que você, né, cuidou do seu coração nesse tempo? Né? Não deixou que, às vezes, né, coisas que foram falando, né, o diabo, ele fala muito ao nosso ouvido, lança setas e muitas vezes consegue desviar o nosso olhar, né? Mas se a gente cuida do nosso coração, né, deixa o Senhor controlar, essas coisas não nos impedem de adorar a Deus e não tira o nosso foco, né? E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 13, a gente vai estar lendo junto essa parábola, né? Eu vou estar refletindo também versículo por versículo. Mateus 13, versículo 3, fala assim, ó. Mateus 13, versículo 3. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Então, assim, a gente está falando dos solos que o semeador foi para semear, né? E encontrou 4 tipos de solo. E aí Deus falou grandemente no meu coração, né, sobre 4 tipos de crente nessa quarentena. Então a gente vai falar aí o que o semeador lançou a semente, que é a palavra de Deus, e quais os tipos de solo e coração ele encontrou no meio do caminho, né? Então quando a palavra fala sobre o semeador, o que eu entendo? Semeador somos nós, né? A igreja. Eu entendo assim, né? Não somente eu e o pastor, mas cada líder, presbítero, né? Cada líder de célula, né? O nosso corpo, a diaconia, o seu discipulador, né? Eu imagino isso, né? Aquele que cuida de você, aquele que sempre está disposto a falar de Deus, a transmitir a palavra de Deus para você, a te consolidar, né? A fazer as lições de batismo, aquele que de alguma forma você olha para ele e fala assim, ele é um referencial na minha vida, né? Eu preciso desse irmão para caminhar, eu me espelho nele. Então, o semeador eu vejo assim, tá bom? E nós somos responsáveis, tá? O semeador é responsável por levar essa semente. E a semente é o que? É a palavra de Deus, né? Então, a gente leva a palavra para você. Nesse tempo de quarentena, nós tivemos todo aí esse contexto diferente, não imaginaríamos que duraria tanto tempo. Então, a cada quinta-feira, domingo, foi um pouco, né, diferente para nós no início, até pegarmos aí, né, o costume de fazer o culto, a experiência online, né? Às vezes a internet falhava, tantas coisas aconteciam, mas a gente estava fazendo de tudo para dar o melhor para você, para entregar uma palavra, né, de Deus para sua vida da melhor forma. A experiência que a gente trazia aqui no culto, a gente queria levar para tua casa, né? Então, assim, a gente de alguma forma, através das células, né, através do aplicativo Zoom, do WhatsApp, das chamadas de vídeo, o semeador, a igreja, foi levando a semente para sua casa, para sua vida, né? Então, através dessa parábola, o que a gente entende? Que a colheita depende, né, de 2 combinações.
E aqui a gente leu, né, que o semeador leva a semente, lança, mas o que faz germinar? É o solo. Então depende de duas combinações, que é o solo, o nosso coração, e da semente, que é a palavra de Deus. Então muitas vezes o semeador não interfere nisso, né? A gente transmite a palavra, mas o que vai gerar essa germinação, o que vai dar mesmo vida para a planta, né? A semente, que é a palavra de Deus, em contato com o solo, que é o nosso coração. E a palavra de Deus, ela é perfeita, né? A palavra de Deus, ela não muda, ela é vida, e vida com abundância, em abundância, né? Gera vida em nós, é um alimento para o nosso espírito. Então, tudo vai depender dessas duas coisas. Por isso que eu falei, como é que está o seu coração? Como é que você tem cuidado dele durante esses 2 meses de quarentena? Né? Eu sei que é um pouquinho difícil estar longe, não poder muitas vezes receber visita, né? Às vezes você tem alguém, né, um grupo de risco na sua casa. Então, muitas vezes isso acontece mesmo, esse distanciamento. Mas de alguma forma a gente, como igreja, como corpo, né, nós nos preparamos de alguma forma para levar a semente até você. E aí no versículo 4 eu vou reler para a gente poder ter essa palavra bem fixa na mente, tá? Fala assim: enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. E aí eu vejo aí o crente insensível. Esse daí, o primeiro solo, é o cristão, né? O crente insensível. Quando eu falo crente é aquele que acredita em Deus, né? Muitas vezes a gente fala, eu sou crente e tal, eu sou comprometido com Deus, mas isso não quer dizer com compromisso, quer dizer com quem crê em Deus, né? Porque às vezes a gente frequenta a igreja, ou então pessoas que nem frequentam a igreja acreditam em Deus, né? Então a gente está falando desses tipos de solo também, tá? Então assim, o coração desse crente insensível, presta atenção, é igual uma beira de estrada, né? É um coração duro e impermeável. A semente é lançada ali, mas ela não entra, porque é duro demais, né? Algo que não penetra facilmente. E o que acontece com essas pessoas? Elas dificilmente refletem na mensagem que é falada. E o que é esse refletir? Quando a gente fala sobre ruminar a palavra de Deus, eu acho que há bastante tempo atrás o pastor falou sobre ruminar. E o que a palavra ruminar significa, né? Ruminar é quando uma vaca, ela come ali um capim, ela está comendo o alimento dela e ela mastiga, e aí ela engole aquele alimento, mas depois ele volta para a boca dela e ela continua mastigando. Isso significa ruminar. E levando para o lado espiritual, nós cristãos, né, nós precisamos ruminar a palavra de Deus, nós precisamos mastigar a palavra, né? Todo aquele nutriente, tudo aquilo que a palavra de Deus, né, traz pra gente, a gente vai mastigando e vai penetrando dentro do nosso coração, do nosso espírito, e mesmo se necessário for, no outro dia seguinte a gente tá lá mastigando aquela palavra. Então às vezes você tá ouvindo a palavra agora domingo, aí chega amanhã você ainda tá ruminando essa palavra, e na outra semana você ainda tá com essa palavra no coração. Então isso é ruminar, é deixar penetrar a palavra de Deus no seu coração, né, no nosso solo. Então esse crente insensível não consegue, tá? Eles até participam de cultos online, né, os presenciais também, quando a gente tinha células, mas é aquele famoso entra no ouvido e sai pelo outro, sabe? Quando você só tá ali, o seu corpo tá ali, mas de fato o seu espírito não tá entregue, o seu coração não tá entregue, né? Então eles não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus os transforme. Então a pessoa até crê em Deus, como eu falei no início, mas o evangelho nunca transformará os corações, né, como estes, porque ele não permite entrar, não permite que a semente gere vida ali. Então a gente encontra muitos corações duros, né? E às vezes você vai falar, pastor, você está falando de uma pessoa que não conhece a Deus, ou então muitas vezes não está na igreja. Não, eu estou falando de pessoas que estão na igreja também. Né? Às vezes mostra pra gente de um jeito, mas dentro dele é um coração, né? É um solo difícil, um solo ali que tá duro e é impermeável.
Amém? E aí no versículo 5 6 fala assim: outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Então aqui eu falo do crente impulsivo, né? Esse é o outro crente que eu tô querendo falar com você. Às vezes no calor da emoção ele acaba ali recebendo superficialmente a mensagem. Quantas vezes a gente na emoção ali a gente se rende, se entrega, a gente deixa aquele momento ali nos contagiar, mas não passa daquele momento, né? Não há transformação de fato, né? Uma vez aquela emoção passa, tudo passa, e essas pessoas elas voltam à antiga vida de pecado, né? E também é assim como as raízes das plantas, né? Quando vai em solo pedregoso, ele cheio de pedras, elas nunca se aprofundam. Então a gente está falando sobre esse crente impulsivo, né? Os brotos, eles podem até aparecer, mas se você for profundamente ali na terra, você vai ver que as raízes não têm força, né? As raízes não se desenvolvem. E aí o que acontece? Vem tempos difíceis, tempos de pandemia, tá todo mundo dentro dessa casa. Eu vou relaxar, né? Vou ficar na minha, não assiste culto, não tá junto para orar com o pessoal, não tá em célula, né? E aí o que acontece? Morre, murcha, né? Então aquela planta ali, aquela semente, a palavra de Deus, ela não vai gerar vida, porque às vezes a gente só vive de emoção, esse crente só vive no tempo bom, né? Eu lembro que a última vez que a gente esteve aqui em templo, na igreja, a gente teve aproximadamente mais de 110, 120 pessoas, e foi um momento assim glorioso na nossa vida. Então muitas pessoas ficaram animadas. Então será que alguma dessas pessoas se animaram e aí veio a quarentena, aquela emoção acabou e desmotivou o seu coração? Porque muitas vezes a gente fala, não vai ser mais como era antes, né? Até voltar tudo. E aí o que acontece? Muitas das vezes acontece isso. Vivemos impulsionados pela emoção. Eu não creio, sabe? Eu estou motivada muito mais para voltar, né? Eu sei que esse momento, né, antigamente era bênção, mas eu sei que a gente vai colher muito mais agora, mesmo em 3 cultos com menos pessoas, tá bom? Então que você possa entender como que tá o seu coração, como que tá o seu solo, né? O terceiro solo, que é o versículo 7, fala assim: outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, né? E esse crente, eu falo do crente ocupado. Por que ele é tão ocupado assim? São pessoas que possuem um coração muito ocupado com coisas dessa vida, né? Esquecem das coisas mais importantes, que são as coisas de Deus, né? Imagina uma semente pura crescendo junto com uma erva daninha. Quem entende aí de plantação, né, vai entender essa explicação que eu tô falando, né? Nenhum fruto pode sair dali. Você sabe por quê? Quando você põe uma semente pura, uma erva daninha ali, elas disputam energia, luz solar, disputam nutrientes, e aí a erva daninha pega tudo para ela. E o que sobra para essa semente? Nada, cansaço, não tem energia nenhuma. E é a mesma coisa o crente ocupado, se preocupa com tantas coisas aí no mundo, aí quando chega mesmo para assistir uma célula, participar, ou então estar junto na igreja, não sei, né? Já não tem mais força, né? Tanta ocupação aí fora que se sente desmotivado. Raramente a gente vê esse crente aí integrado em alguma coisa da igreja, participando de algo. E olha, eu tô para te dizer que até nessa quarentena, com tempo em casa, muitos dão essas desculpas, tá? Às vezes é o filho, às vezes é o casamento, eu não sei, né? Tanta coisa para fazer que arruma aí e não tem tempo para Deus, né? E ele não cuida de ninguém e muitas vezes não deixa ser cuidado, né? A gente tem essa questão do discipulado, de estar um ajudando o outro, e esse crente ocupado, nem isso às vezes é disponível, né? Nem isso muitas vezes, né, se sente aberto para ser ajudado, né, para ser auxiliado. E o último crente aí é o versículo 8, que fala assim, ó: ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada.
E o que é esse crente, né? É aquele crente que está conectado muito antes também da quarentena, aquele que está junto com o seu pastor, tá de alguma forma, né? Está com o coração aberto para ser confrontado pela palavra de Deus. Aqui, né? Eu anotei assim, né? Um coração que responde positivamente à palavra de Deus, a essa semente que está sendo lançada. Não diz respeito a quanto tempo nós estamos caminhando com Jesus ou não, sabe por quê? Porque muitas vezes você aceitou Jesus e você é esse crente conectado agora, conectado à videira e tá aí a cada dia crescendo, mesmo aí na sua casa, mas agora já tá na hora de vir, né, para a igreja, de estarmos juntos, né, no próximo culto, né, crescendo em família, juntamente com seus irmãos, né, esse crente conectado também, né, aceita correção, instrução, então toda vez que a semente é lançada, gera frutos ali, né? Esse crente obedece à voz do seu pastor. Você tem sido assim? O seu coração tem sido um coração obediente, né? A gente fala muito sobre dízimo e ofertas, fala muito sobre a mulher ser submissa ao esposo, o homem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, né? Essa questão de correção de filhos, né? A gente está aqui sempre pregando a palavra de Deus, mas será que ela tem entrado, tem confrontado o teu coração e você tem aceitado de fato? Se sim, você é esse crente conectado, amém? Mesmo em tempo de pandemia, a sua fé não foi abalada, né? Você ainda conhece a voz do seu pastor. A gente até brinca quando o pastor vai ligar para alguém, ele fala, né? Muitas vezes ele fala: e aí, você ainda está reconhecendo a minha voz? Eu sou ainda seu pastor, né? Porque são 2 meses e muitas vezes, né? A gente fica nas nossas coisas, nos nossos afazeres do dia a dia e a gente não pode esquecer da nossa família espiritual, amém? E aí eu queria concluir essa palavra com uma pergunta, como eu fiz antes, né? Como anda o seu solo? Você consegue se identificar aí nesses versículos que a gente leu? Eu sei que muitas vezes a igreja falha, tá? A gente falou sobre o semeador, a gente falou sobre os líderes, né? Eu creio que, né, o semeador, né, somos nós que estamos aqui transmitindo a palavra de Deus. Então eu quero te falar, nós falhamos muitas vezes, né? Porque nós não somos perfeitos. E uma coisa assim que eu queria deixar bem claro antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir perdão, né? Perdão em meu nome, em nome do pastor Luiz, em nome da Igreja Presbiteriana Viva. Eu sei que, em nome de cada líder também da IPV, que eu sei que durante esse tempo a gente não esperava tudo isso acontecer. Eu lembro que eu li uma frase na internet, eu achei muito poderosa essa frase, falando que era para você orar pelo seu pastor, pelo seu líder, porque ele nunca pastoreou em tempo de pandemia, né? Às vezes o pastor é criticado por fechar a porta da igreja, tem pastores que são criticados por deixar a porta da igreja aberta, ou então por cumprimentar, ou então por deixar de cumprimentar o irmão. Então, muitas vezes a gente não sabia como agir, não sabia como, né, fazer as coisas, e por algum motivo a gente pode ter ofendido você, entristecido o seu coração, e eu quero te pedir perdão, né? A gente está aqui como igreja para reconhecer isso, que precisamos estar em unidade, reconhecer que sim, é o Espírito Santo que nos guia em todo o tempo. E se você tem ficado chateado, tem, né, de alguma forma se entristeceu ou até mesmo se sentiu abandonado nesses dias, em nome de Jesus, essa não foi a nossa intenção, então nos perdoe, não deixe que isso venha te desmotivar de estar com a gente nos cultos presenciais, viu? Pelo contrário, que se de alguma forma você se sentiu, né, triste aí, né, que você possa aceitar o nosso pedido de desculpa, o nosso perdão. Essa realmente não foi a nossa intenção, tá bom? Então, assim, se de alguma forma você quer conversar com a gente, entre em contato. Nós estamos à disposição de todos os irmãos. Porque às vezes durante essa quarentena você não recebeu uma ligação minha do pastor, mas recebeu uma ligação do seu líder, né, de alguém que tem te acompanhado. E de alguma forma isso é receber uma ligação nossa. Mas nada impede da gente poder ligar para você ou então fazer uma visita agora, né, que já está bem melhor, né, esse tempo. Então eu quero me disponibilizar, eu e o pastor Luiz Fernando, né, a nossa casa, a nossa família, os nossos líderes, né, a estarem te ajudando, amém? E eu gostaria de estar chamando o pastor Luiz agora para a gente estar orando pela sua vida,
né? Eu sei que muitas coisas nos impedem de crescer, mas em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Não deixa que momentos como esses difíceis, né, que a gente tem vivido, tem passado, te impeça de crescer, né? Que o seu coração, o seu solo possa estar disponíveis para a semente de Deus que está sendo lançada a cada dia, né? E ainda há tempo de você se consertar. Se alguns solos aí, né, você se identificou e você fala, pastor, eu vou ser bem sincera, eu tô triste, tô desmotivada com a igreja, ou então, né, eu realmente não deixo a palavra de Deus me transformar. Então ainda há tempo, querido, né? Não se sinta vencido pelo cansado, pelas dificuldades, né? O Senhor quer transformar a nossa vida e nós queremos te auxiliar, nós queremos profetizar nessa noite, nessa hora, sobre a sua vida, essa transformação, assim como foi profetizado na semana passada, esse grande exército. Eu quero profetizar esse solo fértil sobre a sua vida nessa noite, amém? Aqui eu terminei assim, falando sobre a parábola nos ensina tantas coisas, né? E ela nos ensina essa responsabilidade da germinação, né? Que é da semente colocada na condição de um bom solo, né? Então, o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra, né, sobre ele. Então, que você possa ser, né, esse coração, esse solo aberto. E eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente mais, né? Então deixa Deus transformar o seu caráter, quebrar, né, esse solo rochoso, né, duro, impermeável, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Vamos orar, pastor? Deus, muito obrigada, Pai, por este dia, por este domingo. Deus, como igreja estamos muito felizes, ó Pai, de poder contemplar, ó Deus, Pai, a manifestação do Senhor, Pai. Através da Tua palavra, o Senhor é perfeito, o Senhor tem rasgado os nossos corações, tem nos confrontado, tem trazido motivação e alegria, Pai. Em primeiro lugar, eu venho orar, Pai, por cada um, ó Deus, Pai, dos meus irmãos, que está sendo, Senhor, em nome de Jesus, atingidos por essa palavra, Pai. Vai de encontro ao coração deles nessa hora, Pai. Oh Deus, eu não sei qual tipo de solo é o coração do meu irmão, Pai, mas eu tenho certeza que o Senhor abriu a mente deles nessa hora, Deus. Vai confrontando, vai moldando, vai fazendo, Senhor, um milagre, agindo no sobrenatural, porque tem coisas que, oh Deus, o ser humano não pode fazer, é só o Teu Espírito Santo que age, Deus. Vai gerando motivação, expectativa para esse novo tempo, Pai. Oh Deus, o nosso desejo como igreja não é, ó Deus, Pai, de excluir ninguém. O nosso desejo como igreja não é, Deus, de afastar alguns irmãos, ó Pai, pelo contrário, é de atrair a todos, é de estarmos todos unidos como um exército, Pai. Oh Deus, a nossa igreja é um grande hospital, ó Deus, e nós estamos aqui aceitando a todos, ó Pai, que de alguma forma querem ser transformados e moldados pela Tua palavra, Deus, porque é isso, nós estamos sendo tratados a cada dia, moldados a cada dia, Deus, para poder crescer, para poder produzir frutos, ó Deus, frutos verdadeiros, frutos que gerem outros mais, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração, Pai, que haja transformação na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por essa palavra, eu oro, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor é um Deus que vai agir nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus. Amém, Deus. Eu quero também, junto com a pastora Paula, abençoar, Deus, essa semana que se inicia, abençoar a vida de cada irmão, cada lar, Pai, abençoar a vida de cada diácono, cada ministro de louvor, intercessor, ministro de dança, Pai, a nossa equipe da rede de crianças, o Ministério de Comunicação, Pai, os irmãos que têm auxiliado nas obras aqui da igreja, Pai, nós te adoramos por cada um desses. Aleluia. E apresentamos ao Senhor, Pai, estamos nos preparando para retornar com
nos cultos. Então, que o Senhor possa prover todas as coisas que necessitamos, que o Senhor possa encorajar pelo Teu Espírito cada ministro, Pai, para que possa continuar auxiliando na obra na Tua casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer um novo tempo, a começar na próxima semana, nos cultos que realizaremos, em cada culto, em cada célula no lar também, nós apresentamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, viu? Quero agradecer mesmo por você que contribuiu de alguma maneira nesse período. Quero agradecer em especial Moisés e a Carol, que estão nos assistindo em casa agora também. Foram preciosos nesse tempo de experiência online aqui na igreja, estando aqui toda semana, gravando, nos auxiliando. Muito obrigado também para o Armando e a Indianara, né, que emprestaram para a gente esse equipamento que estamos usando. A igreja não tem hoje uma câmera profissional, né, e eles nos abençoaram nessas semanas todas. Que Deus possa retribuir na vida de vocês. Obrigado pela vida do Léo, do Gessé, agora o Igor aqui conosco também, cada um que nos auxiliou no período de louvor, enfim, todos os presbíteros, diáconos, todas as famílias. Que Deus abençoe vocês e até domingo que vem, 10 da manhã, 6h30 da tarde e 8h30 da noite. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.